baseado no que a gente viu lá nas primeiras aulas, em relação à cartografia, simbologia, com base nos mapas que a gente vê e que a gente conhece. Será que o que a gente elaborou até agora permitiria, por exemplo, uma navegação para uma pessoa que não conhece o QGIS? Permitiria localizar no espaço alguém que não tem acesso ao conhecimento que a gente desenvolveu ao longo desse curso? Porque na verdade o que nós fazemos aqui é transpor, né, uma informação, traduzi-la para que ela possa ser mais prática e mais utilizável. Então, conforme a gente viu no primeiro módulo, um mapa não é composto apenas pela informação que a gente deseja representar. Tem diversos elementos que precisam ser adicionados para que a gente possa exibir nossa informação no formato de um mapa. E para isso, a gente tem no QGIS o compositor de impressão. Então, para abrir o compositor de impressão, a gente vai clicar aqui nesse símbolo, né, da reguinha aqui com o símbolo de novo, localizado na barra de ferramentas superior. A gente vai dar um título para o nosso mapa e pressionar OK no pop-up que vai aparecer em seguida. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, vou pegar um projeto aqui sem nada, certo? Zerinho. E a gente vai então, vamos refazer algumas coisas, né, para a gente conseguir trabalhar com alguma informação que a gente gerou. Mas via de regra, vamos fazer um mapa aqui então do começo, certo? Então vou adicionar de novo o nosso grandes regiões do Brasil aqui, que a gente já aprendeu a trabalhar com ele, né? Inclusive já colocamos aqui algumas informações adicionais. Vamos refazer os passos aí, fazer uma recapitulação da aula antes de trabalhar no layout, né? Então, vamos esperar ele abrir aqui rapidinho. O que a gente fez? A gente adicionou a nossa tabelinha, não foi? Peguei minha tabela lá dos downloads, o PopBR, e adicionei. A gente trabalhou ali com a simbologia categorizada. Agora vamos trabalhar com a ordenada, certo? Então na nossa tabela de atributos, o que eu fiz? Eu fiz aqui um join, né? Fiz uma união de tabelas. Então vim aqui unir atributos pelo valor do campo, pegando pela sigla. Um para muitos. Join. E aí eu vou criar uma camada temporária. Importante praticar, pessoal. A gente tem que fazer várias vezes até a gente pegar o jeito. São muitos passos, né? A gente tem aí a receitinha de bolo nos slides, mas tem muita coisa que vocês vão acabar descobrindo sozinhos até. E depois vão estar me ensinando. Então, vamos abrir aqui, ó, e a gente vai ver que a gente chegou naquele resultado último da ordinária, certo? Então vamos nas propriedades e vamos fazer aqui uma graduação com base nesse dado que a gente acabou de colocar, utilizando as quebras naturais e aplicar, ok? Além disso, o que a gente fez para deixar o nosso mapinha bonitinho? Colocou rótulo para trazer a informação de sigla da UF. Então vamos colocar aqui no estilo negrito, tamanho 8 e um bufferzinho para ficar mais fácil de ler. Ok? Então vamos lá. Agora a gente tem aqui então uma informação e vamos supor que a gente queira fazer então um mapa a partir dessa informação. Eu já tenho informação, mas não tenho ainda um mapa. Então para fazer isso eu vou usar aqui o compositor de impressão. Vou dar um título, curso GEL e um OK. E aí a gente vai acessar então essa telinha aqui diferente, né, do que a gente tinha visto até agora. Vamos lá então, com base nisso, como que a gente vai proceder.
Uma vez aberto, o compositor vai apresentar uma série de novas opções numa janela diferente da que foi utilizada até o momento. Vamos ver abaixo algumas das funções que podem ser utilizadas. Então eu tenho um menu aqui para movimentar, certo? Que ele seleciona e move os itens na tela de layout. Todos esses botões aqui a gente vai usar até o fim da aula. Então a gente só está apresentando aqui e depois vocês voltam aqui e fazem o reconhecimento, tá bom? Esse outro menuzinho aqui das setinhas, ele move os itens de acordo com a tela principal, permitindo enquadrar a visualização. Então é bem importante. Esse daqui da setinha com os quadradinhos, ele arruma dentro do layout de impressão. E esse daqui, ele arruma dentro do quadro da informação. Já já a gente vai ver essa diferença, tá bom? Aqui, adiciono um quadro de visualização ao mapa, conforme os dados que estão lá no meu projeto. Então, esse pergaminho com mais. Esse daqui da imagenzinha adiciona figuras externas ao nosso projeto. Esse daqui do texto adiciona caixa de texto, certo? Então, para você poder escrever, né, no seu layout do mapa. Adição da legenda, adição da escala, adição de formas geométricas, a nossa tela de layout, adição de tabelas, né? Então as tabelas que estão presentes lá no meu projeto eu posso transpor também para o mapa final e exportar para PDF. Okay? Então essas são algumas das principais funções, nem estão todas aqui, mas essas com certeza a gente vai usar. Para finalmente adicionar um mapa no nosso projeto, usaremos como exemplo o trabalho já realizado para a camada população, que foi o que eu fiz ali agora há pouco, considerando a classificação ordinária inserida a partir da operação relacional dos atributos, certo? Então isso a gente acabou de fazer. Inicialmente, então, a gente vai clicar no botão para adicionar o mapa, né? Adicionar um quadro do projeto e dispor na tela em tamanho e formato que privilegiem a sua visualização, conforme a figura do próximo slide. Lembrando de deixar espaços para adição de legendas, norte, barra de escala, etc., conforme visto no módulo 1. Então vamos para o próximo slide e vamos ver do que ele está falando. A gente vai clicar aqui então nesse menuzinho e vai adicionar nossa informação, nossa primeira informação do mapa, que é a informação principal, né, que é o dado espacial que eu quero visualizar. Então vamos lá no QGIS. E seguindo as instruções do que está no nosso material, vamos clicar então no botão adicionar mapa. E aí a gente adiciona então aquela informação que a gente colocou lá no nosso projeto, certo? E aí na dica, conforme a gente viu, você pode movimentar esse item aqui livremente, ok? Então já colocamos aqui o nosso, vamos organizar aqui o nosso quadrinho direitinho, certo? Como a gente vê aí nos mapas que a gente acha mais legais. E vamos organizar aqui então a nossa informação, né? O nosso projeto, nossa informação da classificação ordinária, para todos os efeitos, já está aparecendo aqui, ok? Então voltando ao material. A gente está aqui no mesmo ponto então, certo? Após adicionar o mapa, você pode clicar em mover para ajustar a posição em relação ao quadro delimitado. Então olha só a diferença, né? A gente pode tanto mover o quadro, e uma vez que eu ajustei o quadro, se o meu elemento aqui dentro que eu quero mostrar ele não está alinhado, eu também posso arrumar a posição dele, clicando aqui então nessa outra ferramenta. Inclusive, eu posso aumentar ou diminuir o zoom aqui com o rolamento do mouse, para deixar ele aqui numa escala diferente, certo? Ok, então vamos seguir em frente. Para configurar o mapa, o menu que por padrão é exibido na lateral direita do compositor apresenta algumas opções importantes para a formatação da apresentação desses dados, né? Então a gente tem dois principais, que é a aba de Layout, que apresenta os elementos mais relacionados à formatação e à impressão, né? Porque a gente pensa no material que a gente vai trabalhar ou em PDF, né? Que a gente não precisa ter o QGIS para acessar, então tá aí a moral de chamar isso de impressão. Pode ser uma impressão num arquivo, uma impressão mesmo em papel.
E aba propriedades do item, que está relacionada mesmo aos aspectos cartográficos. Então, que vai permitir que a gente adicione uma legenda, uma escala e diversas informações aí que a gente vai destrinchar até o final da aula. Ok? Então, esses dois menus aqui são os principais. Os outros a gente não vai trabalhar por enquanto, certo? Em propriedades do item, a gente vai iniciar modificando a escala de visualização do nosso mapa, ok? Nos remetendo ao primeiro módulo. Então, a gente tem que lembrar que as pessoas podem usar esses mapas para fazer cálculos, né, que podem ser realizados nessas informações. Nessa escala que a gente está trabalhando aqui, dificilmente isso vai acontecer, mas em todo caso, por exemplo, num auto de infração, num dado que a gente precise utilizar para ver uma distância de app, os mapas são bastante utilizados, inclusive, né? Então, é importante aí que a gente tenha noção de que a gente tem que trabalhar aí com escalas que facilitem esses cálculos, tá bom? Então a gente já utilizou a ferramenta mover ali, né? A gente viu que ela também pode alterar a escala, mas para deixar a escala com a exatidão necessária, a gente vai então nas propriedades do item e lá a gente altera a escala, tá bom? Nesse mesmo menu, a gente também define o sistema de coordenada, né? E em geral é melhor usar o mesmo sistema que está o nosso projeto. Então a gente já viu lá atrás com o nosso amigo Show, que o nosso projeto, ele sempre está, por mais que a gente não esteja focado nisso agora, ele está sempre trabalhando aqui com o sistema de coordenada, né? Então aqui no nosso caso, né, como é um dado do IBGE, ele utiliza aqui o CIRGAS 2000, nesse caso aqui é uma coordenada geográfica, certo? A gente vê aqui então os valores aqui em grau, tanto de latitude quanto de longitude. Esse tipo de coordenada ele é mais padrão de ser utilizado para esses dados mesmo mais de país, mais regionais, certo? Ele não é muito adequado para cálculos, mas ele é bem adequado para essas representações aí de menor escala. Lembrando, né, como a gente aprendeu, quando a gente fala em menor escala, a gente fala em distâncias maiores aqui de visualização e representação. Então, vamos colocar conforme a nossa sugestão ali, numa escala mais abrangente aqui, certo? Então, uma escala aqui de 1 para 25 milhões, porque a gente precisa ver o país inteiro, certo? E vamos ajustar aqui o nosso mapa, né, para ele ficar um pouquinho mais aqui para o lado, porque tem bastante coisa aqui para a gente colocar de informação ainda. A gente vai ainda acrescentar muita coisa nesse mapa. Aqui, onde a gente escolhe a projeção, por padrão, a gente vai sempre usar o mesmo sistema de referência de coordenadas que a gente está utilizando no projeto, certo? Mas, eventualmente, a gente pode modificar, né? Eventualmente, estou pegando outras fontes para complementar, e aí eu quero representar isso de uma outra forma e tudo mais. Mas, para simplificar aqui, a gente vai utilizar o mesmo do projeto, tá bom? Então, seguimos esses passos. E aí, então, ainda em propriedades do item, a gente vai até o menu das grades, né, e vai selecionar esse símbolo de adição para colocar uma grade no nosso mapa. E em seguida a gente vai modificar essa grade, tá bom? Então, um novo menu, na hora que a gente adicionar essa grade, ele vai disponibilizar para a gente definir um sistema de referência, que vai ser o mesmo que a gente utilizou na geração das informações, ou seja, o mesmo do projeto. Nesse novo menu, a gente também vai configurar as unidades de intervalo da grade como unidade do mapa e adicionar ainda uma moldura de linha na borda e uns marcadores para que a gente mantenha um formato mais organizado. Então vamos parar de falar e vamos fazer isso aqui na prática, né? Vamos pegar aqui então o nosso compositor de impressão. Tá vendo aqui que a gente tem o layout, propriedades do item, a gente tem propriedades do item, certo? Então a gente mexeu, sempre que a gente mexe na posição ali, a legenda dá a escala dá uma desconfigurada, então é importante a gente estar atento aqui. E aí vamos aqui navegar aqui para baixo e chegar até um menu aqui das grades. Então a gente vai clicar aqui no maisinho, vai aparecer o grade 1 aqui e a gente vai modificar, certo? Então aqui tem várias coisas aqui para a gente modificar e lá no nosso material a gente vai ter a orientação para o exercíciozinho que a gente está fazendo agora, de que modificações vão ser as mais importantes.
Então aqui, ó, de começo, ele já pede para a gente adicionar uma moldura no nosso frame, certo? O que é o frame? Frame é aquele quadrinho que a gente adicionou. Então aqui, naquele menu que abriu, a gente vai trabalhar em relação ao tipo de grade, né? Ele tem um menu que permite estruturar o que vai ficar disponível para visualização, além do intervalo entre as divisões da grade e os elementos expostos. Se eu utilizar as unidades do mapa, os intervalos de x e y precisam acompanhar as medidas estabelecidas. No caso de uma informação de abrangência nacional, como o nosso exemplo, é comum que a gente use notação em grau decimal em intervalos maiores para facilitar a visualização das informações. Então vamos trabalhar aqui na grade, nesse primeiro quadro. Nesse primeiro quadro, o que ele pede para a gente? Ele pede para a gente colocar apenas as molduras e anotações. O SRC a gente não vai modificar, que é o sistema de referência. A gente vai utilizar unidades do mapa de 5 em 5, certo? Então vamos lá, 5 em 5 graus ali no caso, né? Então, tipo de grade, a gente vai apenas molduras e anotações. O SRC a gente não vai modificar. Unidades do mapa, 5 em 5, ok? Aqui, ó, a gente vai deixar o que tá, não vai mexer, tá bom? Então vamos seguir para o menu abaixo. Deslocamento também a gente não vai fazer. O estilo da moldura. Então vamos lá na nossa apresentação para pegar como ele quer esse estilo. No estilo, a moldura ela vai corresponder àquele envoltório, né, que tem a disposição das informações efetivamente. Vocês viram que a gente modificou, mas ainda não apareceu nada lá. A gente pode adicionar informação no quadro inteiro para facilitar a navegação, né? Não sei se vocês já viram, mas tem gente que no campo coloca ali a reguinha, mede em centímetro para saber que distância que ainda precisa percorrer. E é interessante ter as grades dos dois lados. Mas para um mapa de representação, não necessariamente a gente precisa disso, tá bom? Em mapas de maior generalização, então, é comum que parte das notações de coordenadas seja suprimido para um visual menos poluído em relação ao layout final, ok? Então, para mapas que não sejam voltados à navegação, a gente pode acessar o menu desenhar coordenadas e reduzir a precisão para que a gente não tenha um monte de casa decimal, ok? Ali poluindo o nosso mapa. Fazendo ali um excesso de informação. Na verdade, a gente não vai suprimir a informação, a gente só vai ocultar porque ela deixa de ser interessante nessa escala aqui que é tão pequena. Considerando, né, que o uso desse dado não vai exigir tamanha acurácia, ok? Então vamos aqui para a configuração da moldura. A gente vai colocar as linhas exteriores, o tamanho da moldura 2 cm, a espessura 30 mm, e ali a gente só vai manter do lado esquerdo e do lado superior. Mas vamos colocar tudo a princípio, depois a gente... Então vamos lá. Ele pede linhas exteriores, tamanho da moldura 2, espessura da moldura 3, todas as divisões, vocês viram que apareceram ali os pontinhos, e ali ele suprime o lado direito e o inferior, deixa só o lado esquerdo e o lado superior, tá bom? Então vamos pro próximo. Vocês viram aqui que apareceram aqui então os pontinhos. O menu desenhar coordenadas indica onde efetivamente as anotações estarão ativas e passíveis de visualização, permitindo orientar o texto da informação de modo a tornar o mapa mais claro e prático possível, considerando o contexto de sua utilização. Então, aqui ele coloca o formato decimal com sufixo, né, sufixo ali do ponto cardeal, né, da direção. E ali no caso, então, ele pede que na esquerda mostre tudo fora do quadro numa maneira vertical ascendente. Como isso vai mostrar na esquerda e superior, vai ficar fácil da gente fazer aqui então. Então vamos lá. Vamos para o próximo menu. A gente vai marcar então para finalmente desenhar as coordenadas. Então vocês estão vendo que as coordenadas agora estão aparecendo lá. Ele quer um decimal com sufixo. Então ali está o west, né, do hemisfério, o norte e o sul, abaixo aqui do Equador, certo? E aí aqui na esquerda ele colocou para a gente fazer um vertical ascendente, ou seja, a gente muda aqui a orientação do texto,
certo? À direita, a gente não vai mostrar, a gente vai desabilitar, ok? E a base a gente também vai desabilitar, mas a gente poderia deixar, vai depender do uso que a gente quiser fazer, ok? Lembra da questão das casas decimais que ele falou ali atrás? A gente vai mexer nisso para não precisar mostrar aqueles zeros ali, né? Então, vamos trabalhar aqui com isso. A precisão da coordenada aqui, ó, ele está com 3, né? Se a gente der um zoom aqui, ó, vocês vão ver que ele está mostrando 3 zeros ali depois do ponto. A gente não precisa trabalhar com isso nesse tamanho de escala. Então, vamos tirar essa precisão. E aí nosso mapa fica um pouquinho melhor de ver, né? Um pouquinho menos poluído. Pode deixar um aqui se a gente quiser. Ok? Como está de 5 em 5, não tem quebra em grau, então a gente pode deixar assim. Então a gente avançou, né, um pouquinho com o setup do nosso mapa, mas conforme a gente viu ao longo do curso, ainda tem alguns elementos que devem ser adicionados para que possamos considerar o uso disso daqui como um mapa, né? Por quê? Porque as pessoas que forem pegar isso daqui impresso num papel, elas precisam ver todas as informações. Então a escala não está ali em lugar nenhum, a gente só adicionou por enquanto a informação e as coordenadas, certo? Então dá para fazer uma navegação, mas ele ainda precisa de mais informações. Então a gente vai adicionar uma escala gráfica, certo? Clicando no botão para adicionar a escala. E vai alterar, modificar essa escala gráfica, né? Colocando ali em quilômetros, mudando o rótulo das unidades, né? Customizando ali então. A gente vai fazer 2 segmentos à direita e uma altura de 3 milímetros, certo? E a gente vai também colocar uma escala numérica. Vou mostrar para vocês ali então na prática como é que a gente faz isso. Vamos lá, aqui. Então aqui a gente já trabalhou essa parte da grade, certo? Lembrando que a gente pode fazer essa grade de diversas formas, e aí eu quero que vocês explorem depois, porque a gente pode fazer uma grade assim, por exemplo, né? Bem comum da gente ver, não tão comum da gente ver num dado dessa magnitude, mas em dados mais detalhados, que a pessoa quer navegar efetivamente no mapa, essa grade é bastante frequente. Cruzeta aqui também é bastante frequente, certo? Mas para esse mapa aqui que a gente quer um visual mais clean, a gente vai deixar sem essa informação, tá bom? Então, trabalhamos aqui bastante na nossa grade, né? Vamos voltar para o menu principal. Nossa grade por hora está ok. E aí, então, ele pede para a gente fazer o quê? Adicionar uma escala. Então, a gente tem um botãozinho aqui para adicionar a escala. E na hora que a gente adiciona, ela também é um item. Então, a propriedade do item ali se modifica para que a gente consiga trabalhar essa escala, tá bom? Vocês lembram que tinha uma dica falando para a gente colocar uma moldura no nosso frame, né? Era disso aqui que eles estão falando, ó. A gente aqui está sem moldura, certo? Então a gente vem aqui na moldura, ó, e habilita, e aí ele adiciona uma moldura automaticamente, certo? Então ele pediu aqui para a gente adicionar uma escala. Vamos adicionar essa escala. Já está em quilômetro. O rótulo está certinho. Deixar o nosso item aqui selecionado. E aí a gente tem então espessura fixa, esquerda 0, acho que esquerda tem uma divisão, né? Pelo que ele pediu lá. Então fica assim, ok? E aí ele pede para a gente adicionar uma escala numérica também. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, adiciona outra escala, certo? E aqui na propriedade dessa escala, o estilo, a gente põe numérico. E aí ele vai colocar uma escalinha numérica então, para a gente poder trabalhar aqui no nosso layout. Vamos posicionar ela aqui abaixo, ok? Estando tudo correto, a gente então, vamos ver se a nossa configuração está certinha. Esquerda 1, direita 2, 250 unidades, altura 3 milímetros, escala numérica adicionada. Então, esquerda 1, direita 2, 3 milímetros, escala numérica adicionada. Então está tudo certo, né? Conforme o que a gente viu aí no material.
Aí, se necessário, né, na escala numérica, a gente pode até mudar o tamanho da fonte, mas vamos deixar essa fonte do jeito que ficou, eu acho que ficou legal. A gente pode adicionar também um norte, né? A gente viu que lá com a nossa querida Andrea, que o mapa ele tem que ter um norte para orientação. Então a gente tem um botão que permite que a gente faça uma adição automática desse norte, tá bom? Então vamos aqui e vamos clicar aqui para a gente adicionar o nosso norte. Vamos dar um OK, certo? E ele vai adicionar aqui, ó, um norte grandão que ele tirou da cabeça dele e que não dá pra gente usar, né? Então vamos colocar ele aqui de um tamanho mais adequado e vamos escolher a nossa representação, ó. Vocês estão vendo que ele colocou um, mas eu não gostei desse, né? Então a gente tem várias outras representações aqui que a gente pode usar como norte, tá bom? Tem essa daqui que o pessoal usa bastante. Tem a rosa dos ventos, mais tradicional. Tem vários tipos de símbolo, na verdade, né? Então, em geral, para o norte a gente usa esses arrows aqui, né? Então, essas simbologias. E aí a gente pode editar essas simbologias também, né? Elas são um SVG, mas a gente pode mudar, por exemplo, a cor do preenchimento, certo? Colocar aqui tudo pretinho aqui, ó. E aí a gente tem então a nossa rosa dos ventos aqui, simbolizando o norte. Mas poderia ser só uma setinha para o norte também, o pessoal usa bastante, tá bom? Então aqui a gente está, né, poderia ser qualquer uma dessas representações aqui, desde que fique claro que é para o norte, né? Aqui a gente usa o sistema de ícones, correto? Então, adicionado o norte, vamos prosseguir com a configuração do nosso mapa e adicionar a nossa legenda, ok? Então a legenda, o QGIS também, a camarada, cria para a gente automaticamente a legenda. Então a gente seleciona, adiciona a legenda clicando naquele botãozinho ali, né, que já aparece uma legenda. E clicando sobre ele, a gente pode colocar um título e verificar os itens, né, que estão no mapa, habilitando uma atualização automática. E desse jeito, qualquer atualização que eu fizer no projeto vai ser ajustada na legenda automaticamente. Se a gente habilitar a opção de mostrar apenas itens dentro do mapa indicado, a gente pode configurar as fontes, cores e tamanhos conforme o ideal para o nosso projeto. Então vamos fazer isso lá na prática. Vamos adicionar então aqui a nossa legenda. Ele vai perguntar da posição novamente. E a gente vai colocar aqui, ó. Ele já criou. Mas vocês estão vendo que tem algumas coisas esquisitas, né? Nossa legenda, por exemplo, não tem título. Então vamos colocar aqui um título, legenda, certo? A gente pode mudar de diversas formas isso daqui. Aí tem aqui, ó, mostrar apenas itens dentro do mapa indicado. Quando eu clico aqui, ó, ele vai mostrar só o que está habilitado lá. Mas olha só, tem uma coisa que eu não quero mostrar que está habilitada, que é esse mapa das grandes regiões, né? Ele está aqui por baixo, ele está aqui, mas eu não quero mostrar ele. Então eu venho aqui, desabilito ele, venho aqui, atualizo o meu mapa, ele já some daqui da legenda, tá bom? E aí vocês estão vendo aqui que tem algumas coisas estranhas, né? Tipo camada unida, né? Isso não diz nada para ninguém. Então o que eu preciso fazer? Preciso alterar essa informação para aparecer certinha a minha informação. Então eu posso vir aqui e renomear essa camada para população do Brasil em 2010, né? Que é o censo que a gente tem. E aí eu venho aqui na minha legenda, atualizo e ele já vai estar modificado também, tá bom? Ah, não gostei dessa fonte, a legenda está aparecendo maior do que os outros nomes. O que eu posso fazer? Eu posso formatar esse texto. Ó, então, o título da legenda ele está com tamanho 16. Eu queria que ele tenha um tamanho 12. Que ele fique aqui centralizado, ok? E que ele apareça em negrito. Pronto. Eu posso fazer isso para todos, tá bom? Eu não vou fazer só por questão de tempo mesmo, para a gente não se estender muito. Mas eu poderia modificar isso para todos os itens, ok?
Aqui ainda nas propriedades principais da legenda, então ele tá para atualização automática ali, certo? E aí a gente então viu, né, que quando a gente modifica lá no projeto, ele atualiza aqui automaticamente, basta a gente atualizar, tá bom? A gente pode colocar uma moldura também na nossa legenda, se a gente quiser, para ficar mais bonitinha. Mas nesse caso aqui eu não gostei, então não vou colocar, certo? Então a gente tem aqui a nossa legenda adicionada, agora já está ficando com mais cara de mapa, né? Vamos continuar. A gente pode adicionar um texto também ao nosso mapa, né? Clicando no botãozinho da caixa de texto. E aí a gente pode adicionar informações acerca desse dado que a gente está utilizando. A fonte das informações, o título do mapa, a instituição, etc, né? Então a gente pode também, igual a gente tem nos produtores de texto, agrupar e desagrupar itens da mesma forma, né, que a gente faz no Word, no PowerPoint da vida aí, quando a gente está trabalhando com essas caixas de texto, certo? Então vamos adicionar a caixinha de texto, como ele está sugerindo para a gente, e vamos adicionar a informação, por exemplo, do sistema de projeção, certo? Que é importante, né? O cara que for usar o nosso mapa, ele precisa saber que sistema de projeção ele está usando. Então, sistema de projeção geográfica, datum, Sirgas 2000, ok? Ele faz uma caixa grande assim, mas a gente pode modificar, colocar do tamanho que a gente quiser. A fonte, ele já dá um tamanho para a gente, mas assim como a gente faz lá na legenda, a gente também pode modificar essa fonte, tá bom? Então eu quero que meu texto fique centralizado. A fonte para mim tá boa, desse tamanho, ok? Então vai ficar assim, certo? Tá ficando legal o nosso mapa, né? Bem mais parecido com um mapa efetivamente. Agora a caixa de texto a gente pode adicionar várias, inclusive. Então agora a gente vai adicionar uma outra caixa de texto aqui. Vamos diminuir o tamanho dela. Posicionar ela direitinho aqui no nosso mapa. E a gente vai colocar algumas outras informações, e é por isso que a gente estava falando ali em agrupar, certo? Então a gente vai colocar informações, a gente pode colocar informações, por exemplo, como título do nosso mapa, né? Então, mapa de população do Brasil. Censo 2010. Ok? E aí essa daqui, essa informação aqui, eu quero que ela apareça em negrito e o tamanho seja 12, ok? Aí a gente pode pegar essa mesma caixa de texto, por exemplo, copiar, colar ela aqui de novo, a gente já coloca ela aqui embaixo, a gente modifica essa fonte, coloca ela normal, tamanho 10, e aí a gente coloca aqui fonte IBGE 2010, acesso via conexão remota em 19/8/2021, certo? Esse não é o padrão de prestar informação, mas eu só estou colocando para vocês que a gente pode colocar, a gente poderia colocar a fonte simplesmente IBGE 2010, porque é do censo de 2010, ok? E aí a gente pode colocar outras informações interessantes aqui, como os autores, né? Autor, o Átila Portela Machado. Instituição.
instituição IBAMA, certo? Então aqui eu posso, né, uma caixa de texto é livre, eu posso adicionar as informações que eu quiser, ok? E eu vou pegar essas informações aqui então, vou colocar aqui mais para baixo, vou dar uma reguladinha aqui na minha caixa, dar uma diminuída nela. Vocês estão vendo? Ó, aqui, à medida que eu mexo lá, a minha escala ela atualiza aqui automaticamente, certo? Então, essa escala aqui, a gente tem que estar de olho nela sempre na hora que for imprimir para ver se ela vai estar certinha. Então, esse nosso layout aqui, eu quero colocar ele centralizado, essa informação, certo? E ó, já está com uma carinha de mapa bem mais interessante, ok? Tem algumas outras coisas que eu posso fazer aqui, como por exemplo, adicionar aqui mais algumas outras coisas, certo? Vou deixar assim por enquanto e vamos voltar então aqui ao nosso material guia, ok? A gente pode agrupar ali, a gente não vai precisar agrupar agora. A gente também pode adicionar figuras no nosso mapa. Então, a gente colocou ali que a nossa instituição é o IBAMA, né? Então, a gente pode, por exemplo, baixar a logomarca do IBAMA. Então, vou pedir para vocês fazerem igual eu estou fazendo aqui, certo? Entrar. Se vocês já tiverem salvo a pastinha de apoio, fica mais fácil, né? Se tiverem salvo a pastinha inteira. Vocês podem fazer o download, certo? Da logo do IBAMA, que vocês já provavelmente já devem ter aí em algum lugar nos materiais de vocês. E aí a gente pode vir aqui, ó, nesse menuzinho para adicionar uma imagem, colocar aqui. E aí a gente vai escolher o que? A gente vai escolher uma imagem que já está aqui? Não, a SVG não. A gente vai escolher uma raster e vai navegar até a logo aqui que a gente baixou para adicionar ela aqui no nosso mapa, certo? Então a gente fica aqui com a logo do IBAMA bonitinho aqui. A gente tem as guias aqui para centralizar, fazer tudo certinho, ok? Então a gente já tem aqui, ó, bem mais cara de mapa, um mapa bem mais utilizável, certo? Ah, por que você deixou isso aqui para cá? Vamos descobrir agora. Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. A gente, como informação adicional, a gente também pode inserir tabelas relacionadas às informações, como por exemplo os dados de população. Então tem uma funçãozinha aqui no layout que você clica nela e ele já permite, ó, você vem aqui no meu, como tem muitos menus habilitados e minha tela não é tão grande, ela vai estar escondidinha aqui. A gente adiciona e ele vai me perguntar que tabela que eu quero colocar. No caso, ele vai adicionar a tabela completa, com tudo. E aí a gente vai trabalhar esse item para mostrar apenas os dados que eu quiser. Então vamos aqui nos atributos, eu quero que mostre apenas o nome da UF e o número da população. E aqui no cabeçalho eu vou colocar estado, número de habitantes. Vou colocar população, né? População e número de habitantes vai dar na mesma. População. Alinhamento aqui no centro. E vamos dar um OK. Então, olha só como é que vai ficar a nossa tabelinha aqui no nosso mapa, certo? Esse mapa aqui é um mapa mais institucional, né? A gente pode ordenar essa tabela, a gente pode trabalhar ela de diversas formas. Então a gente pode, por exemplo, ordenar pela população. Eu escolho aqui o atributo, ok. Aí aqui está do menor para o maior, então eu vou querer colocar do maior para o menor, certo? E aqui com informações então que a gente trabalhou na aula, a gente tem
um mapinha bem decente, né? Então aqui ainda eu posso, aqui no cabeçalho, eu quero que ele seja centro e eu quero que ele seja em negrito para ficar com mais destaque. Ok. Vamos organizar. É claro que vocês vão fazer com muito mais capricho que eu, que estou fazendo aqui essa demonstração. E voilá, temos então o nosso mapa, certo? Então adicionamos a logomarca, adicionamos a tabela, que não são elementos obrigatórios, mas é interessante colocar. E aí a gente pode incrementar então o nosso mapa colocando outras camadas de informação. Então no caso do mapa de população a nível nacional, esse mapa já está legal, mas é interessante mostrar, por exemplo, os países de fronteira, ou mesmo os dados relacionados à localização das capitais ou infraestrutura, que possam estimular correlações conforme a análise. Nesse sentido, a gente pode aplicar os conhecimentos que a gente adquiriu até aqui e utilizar os serviços de plugin, né? Pode ter alguns serviços como Quick Map Services, ou mesmo as conexões WFS para incrementar e finalizar o nosso layout, certo? E isso a gente vai fazer na nossa aula ao vivo. Na aula da gravação a gente vai pular essa parte. Mas ao final, a gente vai poder ter um mapinha então, né, situado ali com as capitais, certo? Bem próximo aí do que a gente vê, né, nesses mapas aí que a gente consome, certo? Então a gente adicionou aqui algumas coisas e agora a gente vai, né, tá caminhando aí para o final do nosso curso e a gente tem um objetivo interessante cumprido que a gente tem, né? Então efetivamente o nosso mapa, certo? Então a gente tem aqui o nosso frame, a gente tem o nosso norte, nossa escala, o sistema de projeção, ok? Datum Siglas 2000, né, que não está aqui, mas está lá. Colocamos um título aqui na nossa legenda, colocamos a nossa logo, o exercício prático está aqui, né? Colocamos aqui eu optei por fazer um outro tipo de informação, certo? Coloquei aqui a minha lotação, né, que é de leak. Beleza, então agora eu acho que a gente pode dizer que temos um mapa, ok? Mapa finalizado. E agora, como é que eu utilizo essas informações, né? Eu vou pegar meu mapinha, vou imprimir e vou colar na geladeira, junto com os desenhos do meu filho? Não vou, né? O que eu posso fazer agora? Como é que eu extraio isso daqui do QGIS para utilizar essas informações no formato impresso ou no Avenza da vida, por exemplo? Ainda falta esse passo final. Para exportar o nosso mapa, né, a gente precisa utilizar ainda o QGIS uma última vez e salvar no formato GeoPDF, que é o formato que a gente viu na aula passada com o nosso colega que trabalhou no Avenza. Então, para que as informações possam ser utilizadas de outro modo, além da impressão, você precisa exportar o seu mapa no formato que mantém informação espacial útil. Para tanto, a gente vai clicar naquele botãozinho para exportar para PDF e selecionar o formato GeoPDF, certo? Esse formato conserva a informação espacial e permite o uso do mapa em outras aplicações, como o Avenza que a gente conheceu lá na aula anterior. Então vamos fazer isso como nosso último passo aqui dessa aulinha em vídeo. Vamos pegar, vamos selecionar aqui o nosso layout, né? Ver aqui se está tudo certinho, nossa configuração, né? Eu poderia redimensionar, poderia mudar a orientação, depois vocês vão trabalhar nisso daqui, com certeza. Mas agora o que a gente precisa então é exportar para PDF. Então a gente vai escolher, eu vou salvar aqui nessa pasta mesmo, certo? E na hora que eu clicar em salvar, ele vai me perguntar aqui algumas opções. E aí eu marco aqui então para criar um PDF geoespacializado, um GeoPDF, ok? E aí eu posso salvar e agora, depois de salvo, a gente vai partir para a nossa aula prática, ok? Espero que vocês tenham gostado, sei que é muito conteúdo, que a caminhada é longa, mas espero que vocês tenham gostado do curso
E agora vamos finalizar então presencialmente. Obrigadão, pessoal, por acompanhar até aqui e ficamos à disposição no ao vivo. Valeu, pessoal.